Olá, boa tarde a todos que nos assistem de todas as partes do Brasil. Eu sou Isabela Takagi e quero fazê-los muito bem-vindos ao Family Search Gerações 2021, o maior evento de pesquisa genealógica e de história da família do Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente apresentando a segunda edição deste evento, que tem como principal objetivo conectar gerações. De hoje até domingo, temos encontros marcados diariamente com grandes especialistas e pesquisadores que vão nos guiar por uma linda celebração da história da família. O Family Search Gerações 2021 começa agora com dois convidados especiais. A Lúcia Alba Elias é doutora em Ciência da Informação e é coordenadora geral de acervo no Arquivo Nacional. Se prepare para descobrir um pouco mais sobre a preservação de acesso de documentos históricos. Descubra, reúna e conecte. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui mais um ano junto à Family Search, participando desse evento e trazendo um pouquinho do trabalho que o Arquivo Nacional do Brasil desenvolve relativa à documentação de imigração, e que tudo tem a ver com informações sobre a família e também informações genealógicas, mas também fornece um grande serviço de pesquisa sobre demografia ou sobre estrangeiros no Brasil. Então, para começar a nossa conversa de forma dinâmica, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a trajetória do Arquivo Nacional do Brasil, os serviços que nós prestamos, a longa parceria que estabelecemos com a Family Search na digitalização e preparo de documentos com registros genealógicos e, principalmente, sobre o projeto que nós desenvolvemos atualmente, que é o maior projeto em tamanho, em dimensão da América Latina e que pretende, ao final da sua trajetória, entregar a maior coleção de registros de imigração da América Latina para toda a sociedade por meio de internet. Falando um pouquinho sobre o Arquivo Nacional do Brasil, o Arquivo Nacional do Brasil é uma instituição com quase 200 anos. Nós fomos fundados, criados ainda como Arquivo do Império, em 1838. Passamos aí por todo o período histórico do Brasil e hoje integramos a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E como atividade principal, o Arquivo Nacional ele tem o recolhimento desses documentos históricos produzidos pela administração pública, o tratamento técnico dessa documentação, a sua preservação e a difusão. Mas não só de documentos públicos, temos também vasta coleção sobre documentos privados que integram a cultura nacional e, portanto, já nascem de interesse público e social. Nosso papel também garantir o pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, o cidadão na defesa dos seus direitos e, principalmente, incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. O Arquivo Nacional possui 946 fundos e coleções disponível nos nossos bancos de dados e bases para que a sociedade possa consultar e usufruir. Esse número ele foi sendo acumulado ao longo dos séculos e ele sempre vai crescer porque a coleção do Arquivo Nacional ela nunca para de crescer. Conforme a documentação vai sendo produzida, o Arquivo Nacional continuamente recebe esse tipo de documentação. O nosso documento mais antigo, ele é um livro de horas, ele data de 1460 e é uma peça, que nós chamamos um material bibliográfico e realmente era um livro que servia para orações. Mas de documento textual, o mais antigo que nós temos, ele data de 1563, é da Ordem do Carmo. E o documento mais recente que nós temos, ele data de 2020, para que vocês verifiquem
que está sempre chegando documentação no Arquivo Nacional e é um processo contínuo de acumulação. Nós temos documentos mais variados possíveis e hoje em dia investimos muito também nos documentos que nascem digitais. Para falar um pouquinho do nosso acervo em números, para que vocês tenham alguma impressão sobre a dimensão desse volume, são quase 60 quilômetros de estanterias só de documentação textual. Isso significaria, né, se a gente for fazer uma conversão, a mais ou menos 420 milhões de documentos só textuais, né? Temos ilustrações, caricaturas, discos e fitas magnéticas, livros, obras raras, né? Temos também mais de 2 milhões de fotografias negativas, e é uma coisa importante, inclusive acessadas, né, do nosso acervo. Mais de 5 mil mapas e plantas. Temos também o segundo maior arquivo de filme mesmo, também de cinema, do Brasil, sendo aí, junto com a Cinemateca Brasileira, uma grande potência em audiovisual e preservação de audiovisual, motivo que muito nos orgulha. Para falar um pouquinho dos destaques dos nossos acervos, né, nós temos no acervo do Poder Executivo e Legislativo, né, correspondências, legislações sobre o Império Ultramarino Português, arquivos vindo com Dom João VI desde 1808, documentos produzidos pelos ministérios, entradas de imigrantes, que a gente vai falar muito aqui, né? Temos também do Poder Judiciário livros de registro civil, e isso também a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Processos de pretorias, né? Tribunais de segurança nacional. Agora, quanto à nossa documentação de arquivos privados, nós temos, por exemplo, coleções sobre o Marquês do Lavradio, Floriano Peixoto, Afonso Pena, João Goulart e muitos outros documentos. Sobre o nosso acervo audiovisual e cartográficos, temos uma lindíssima coleção sobre o Correio da Manhã, Agência Nacional, Rádio Marinque Veiga, Rádio Brás, TV Tupi e outros tantos documentos. Falando também sobre a nossa parceria com a Family Search, bom, ela não começa agora. Na verdade, ela começou antes mesmo de eu ter nascido. A Family Search, ela está presente em todos os arquivos praticamente do mundo, trabalhando na digitalização desses acervos, né? O interesse é a documentação de caráter genealógico, mas de toda maneira isso ajuda muito aos arquivos no seu processo de digitalização. Aqui no Arquivo Nacional, né, como eu disse, eles estão presentes desde a década de 80, né? E a finalidade seria realizar o preparo arquivístico, produzir essas imagens digitais, né, e disponibilizar para consulta aberta, ampla e restrita a toda a população. Atualmente, nós estamos no 4º acordo de cooperação técnica com a Family Search. Ele foi estabelecido, né, reestabelecido em 2019, e essa parceria tem se mostrado benéfica para a preservação de importantes conjuntos documentais, principalmente relativa à democratização do acesso às informações, garantindo aos nossos usuários direitos fundamentais de cidadania, que viabilizam sua inserção social e o acesso a políticas públicas, né? Falando lá do nosso primeiro trabalho, ainda na década de 80 com a Family Search, a Family Search trabalhava como microfilmando esses registros, né? E fizeram esse grande trabalho conosco no livro de registros de imigrante da hospedaria Ilha das Flores. Esse acervo está todo digitalizado já na internet e pode ser consultado. O segundo grande acordo que nós fizemos com a Family Search foi a digitalização das fichas consulares, né? Só explicando como é esse processo, os imigrantes eles chegavam no Brasil
primeiro, né, a grande documentação que nós temos era a listagem de vapores, né, como esses imigrantes eles embarcavam no Brasil. Mas não é só esse conjunto de documentos que esses estrangeiros, né, iam produzindo, né, com a sua morada no Brasil, o seu estabelecimento no Brasil. Por exemplo, essa questão da hospedaria da Ilha das Flores era o local onde eles também se dirigiam, e lá tinha um livro de registro de entrada deles. Então, ali, né, tinha o nome da família, o vapor que eles chegaram. Agora, né, nós estamos fazendo um trabalho com outro acervo, mas em 2019 nós fizemos um trabalho enorme, 2009, da digitalização das fichas consulares. Essas fichas consulares, ou fichas consulares de qualificação, como é o nome correto, elas foram criadas pelo Decreto-Lei 3010 de 1938. Determinava que a autoridade consular, ao conceder o visto, preenchesse 2 vias, né, de fichas que acompanhariam o passaporte desse estrangeiro. Nesse trabalho que nós fizemos com a Family Search, foram digitalizados cerca de 2,5 milhões de fichas, né? E isso totalizou 5 milhões de imagens produzidas. E essas fichas, eu acho que até que quem faz investigação genealógica está mais acostumado, tem a fotinha do estrangeiro, né, as suas informações, e vem lá escrito, ficha consular de qualificação. Em 2012, nós também fizemos um trabalho muito grande que rendeu muitos frutos aos cidadãos de um modo geral, né? Nós digitalizamos os livros de registros civis. E o que seriam esses registros civis, né? São registros de nascimento, e óbito e casamento. Eles constituem uma parcela significativa do acervo do Arquivo Nacional, não só o que diz respeito à dimensão da documentação, como também ao índice de busca pelo cidadão. Esse é um dos acervos mais buscados, né? Isso demonstra a importância do alcance social da disponibilização desse acervo à consulta pública, principalmente via internet. Com esse projeto, foi possível alimentar a base de dados de acesso online com aproximadamente 2 milhões de registros de nascimento das circunscrições e pretorias cíveis do Rio de Janeiro, entre 1929 e 1961. Esse trabalho ele foi concluído, né, e entregue no começo desse ano, e tem rendido excelentes frutos para os cidadãos. O acordo vigente de 2019, ele prevê o que nós orgulhosamente, né, tratamos junto com a Family Search, do maior projeto de digitalização em curso da América Latina. E ele se chama o Projeto Registros de Estrangeiros, né? Esse acordo que vem de 2019 abrange livros de registro civil, que a gente acabou de falar sobre esse, né? Remanescente do último projeto, porque foi uma parceria que durou muitos anos, né? Os processos de naturalização desses estrangeiros, os prontuários de estrangeiros e livros de registro do Serviço de Polícia Marítima e de Fronteiras, o SPMAF. É importante destacar que esse é o maior projeto de digitalização que o Arquivo Nacional já enfrentou, né? É um projeto estratégico da instituição. Ele vai, né, incorporar 30 fundos e coleções, e a nossa projeção é que ao final, né, desse projeto, que deve durar bons anos, nós teremos aí disponibilizado ao público mais de 83 milhões de páginas de documentos digitalizados. E o que isso significa? Bom, nós temos, como eu falei aqui anteriormente, a maior coleção, né? O Brasil recebeu um número considerável de imigrantes ao longo do tempo, desde o processo, né, que vem aí do século XIX até os dias atuais. E essa documentação ela se encontra no Arquivo Nacional, a maior parte dela, né? Outra parte, um pedaço, se encontra em São Paulo,
mas esse acervo acaba conversando com o Arquivo Nacional. Ao realizar a digitalização de todos esses documentos e disponibilizando na internet, nós vamos favorecer não só as pesquisas genealógicas, as histórias das famílias, né? Porque cada registro desse vem não só para o estrangeiro que desembarcou no Brasil, mas principalmente a sua prole, o que serve para comprovar direitos, dupla cidadania, e também, ao final disso tudo, toda essa coleção ela pode servir para pesquisas profundas, né, no campo da sociologia, demografia, né, e estudos sociais de imigração, né, e trânsito desses estrangeiros dentro do Brasil no período da sua instalação e também para onde que eles foram. Isso é muito importante, isso conta parte da história do Brasil, mas nós não estamos satisfeitos. Temos estudado atualmente com a Family Search, porque a maioria desses registros, né, o grosso desses registros diz respeito à informação, né, de estrangeiros, em sua maioria, em sua totalidade, vindos da Europa, mas também temos da Ásia, né, dos povos árabes. Mas o que nós também gostaríamos de fazer ao fim desse projeto é digitalizar a documentação relativa que tem a ver com a diáspora africana, para que a gente também possa entregar à sociedade brasileira esses registros genealógicos, né? Se é que a gente pode tratar esses registros dessa forma, porque quando o imigrante vinha para o Brasil, quando o escravo, né, ele vinha para o Brasil, ele perdia a sua identidade original, enfim. Mas, de alguma maneira, vai ser um esforço que nós temos de devolver uma documentação ou registros que contem essa trajetória para a população brasileira. Bom, como eu falei, né, os objetivos e os resultados esperados para a sociedade desse projeto é a preservação física e digital de mais de 30 fundos e coleções, o tratamento arquivístico, ou seja, a elaboração de arranjo, posição de notação em todas as páginas, descrição de todos os nomes, isso é algo muito importante também. O Arquivo Nacional tem trabalhado com essa questão do nome, porque a gente tem reparado que é por isso que o nosso usuário vem buscar, então temos feito um esforço e são milhares de nomes. E a difusão, que é a disponibilização desses 83 milhões de documentos no CIAM com busca nominal. A nossa metodologia, ela passa pelo preparo da documentação, que é a higienização, pequenos reparos, né, reacondicionamento, a digitalização dessas imagens e a alimentação da base de dados e da preservação das matrizes digitais desses documentos. Para finalizar, né, que nós não temos muito tempo, mas vamos ficar disponíveis para perguntas, sim. E temos grandes expectativas em relação a esse projeto. Somente nesse último ano conseguimos digitalizar mais de 2 milhões de documentos, né? O projeto ele tem uma velocidade, um controle inédito, né? Para os dois lados, tanto a Family Search quanto o Arquivo Nacional. Isso, e mesmo, né, durante o período de restrição, nós fizemos todos os ajustes para que o projeto não deixasse de funcionar, tamanha a sua importância, e agora a gente vai entrar no modo acelerado, digamos, do projeto, para que a gente consiga entregar ao público de forma rápida, né, e logo online, o maior número de documentação sobre estrangeiros do Brasil. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada e até daqui a pouco. É isso que eu queria. Pessoal, boa tarde. Agradecer aí, muito feliz de estar aqui com vocês no evento no Family Search Gerações, compartilhando essa mesa virtual com a Aluf. Eu falo que sempre é uma responsabilidade grande quando a gente
entra em cena logo após um craque, né? E Aleph é um craque, uma referência no Brasil na questão da preservação e acesso aí dos arquivos históricos, né, com o trabalho que vem desenvolvendo à frente do Arquivo Nacional, que a gente viu aí pela fala dela, a grandeza e a importância. Eu pediria que iniciassem aí a transmissão de uma breve apresentação que eu trouxe para vocês. Então, inicialmente, né, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer esse convite do Family Search, a delicadeza com a nossa instituição, em nome do nosso presidente, desembargador Gil Soares Lemes, e também do superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, o desembargador Tiago Pinto. Eu agradeço o convite em participar desse evento. O próximo slide, por favor. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre a questão da gestão documental no Tribunal de Justiça, né? Eu sou diretor dessa área da Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos entre os 5 maiores tribunais de justiça do país, e a nossa diretoria, ela foi criada em 2007. Atualmente a gente conta com uma estrutura aí de cerca de 150 pessoas, entre servidores, colaboradores terceirizados, e o nosso arquivo permanente, que é objeto da recente parceria que nós assinamos com a Family Search, ele foi estruturado em 2016. Nós temos um acervo que ele é muito grande. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele é um tribunal com 300 anos, né, um dos mais antigos do país. Então, o nosso arquivo permanente, ele começou a ser estruturado em 2016 e nós já recolhemos, pode retornar só nesse, por favor. Nós já recolhemos o acervo de 100 comarcas, de um total estimado aí de 147. Próximo, por favor. Isso representa em torno de 430 mil processos que são abarcados pelo que nós chamamos o corte cronológico, que até essa data de 1950, tudo que foi produzido dentro do Tribunal de Justiça é preservado, né, como guarda permanente, e também é oriundo da nossa guarda mostral dos processos de destinação final de documentos. Isso, vocês veem num curto período aí de 5 anos, a gente já tem esse volume todo produzido de documentos recolhidos no nosso arquivo permanente, e vários deles, processos de inventário, partilhas, testamentos, alguns de antigos, que ficavam também sob a guarda judiciária, trazem muitos dados genealógicos de interesse aí para as pesquisas genealógicas. Por ser um acervo novo, o nosso arquivo permanente ele tem despertado muito interesse entre os pesquisadores. Então, mesmo no período de pandemia, 2020, 2021, nós atendemos aí cerca, uma média de entre 1.000 ou mais de 1.000 solicitações ano. Só agora em 2021, nós já atendemos aí 749 solicitações, né, de acesso no nosso arquivo permanente, mesmo com as restrições da pandemia. E a nossa equipe, a gente tem uma servidora, uma coordenadora, 16 colaboradores terceirizados e 4 estagiários, 2 de história e 2 de restauração. Então, vocês podem ver que é um volume grande de trabalho para uma equipe pequena, certo? Então, eu estou chamando a atenção para isso, para explicar aí como que é importante as parcerias que a gente está desenvolvendo com a Family Search. O próximo slide, por favor. A nossa estrutura é uma estrutura boa, a gente tem uma estrutura física boa, mesmo em relação à equipe, a gente comparado com outras instituições arquivísticas, nós temos uma boa estrutura também de pessoal, mas é um volume muito grande, por ser um tribunal do porte nosso, pela sua idade, né, os seus 300 anos, é um volume muito grande para uma equipe pequena. E a gente hoje está vivendo aí um ambiente misto, né, com esse enorme volume de documentos físicos produzidos nesses séculos, que demandam ainda o tratamento, a gestão, e com o nascimento agora também dos documentos eletrônicos. Então, isso gera uma disputa de recursos, né, para a gente poder tratar
A gestão documental hoje é uma atividade meio dentro da nossa instituição. O Tribunal de Justiça, e o nosso objetivo maior, né, fornecer a prestação jurisdicional através das sentenças, dos acordos que são proferidos, e isso acaba que gera esse conflito de recurso. Apesar, ressalto que a nossa estrutura é boa, mas não somos uma atividade fim dentro da instituição. E qual que é a nossa função principal aqui, de um arquivo, né? Eu, como diretor da área de arquivo, qual que é a minha maior preocupação, como bem ressaltado pela LUF? É o acesso. Arquivo não está aqui apenas para a gente guardar documento dentro de caixa, para a gente preservá-lo. O principal é o acesso. O documento que ele não é acessado, que ele não presta ali a sua função social de subsidiar os interesses da população, ele não está cumprindo seu papel. Então, o nosso maior interesse é tratar essa documentação toda, esse documento histórico já recolhido, esse quase já 500 mil de documentos que nós temos recolhidos ao nosso arquivo permanente, para que ele possa ser acessado e subsidiar pesquisas genealógicas, pesquisas acadêmicas e tantas outras aí, a questão da dupla cidadania, como também foi colocado pela LUF. Então, a gente quer que esse acervo ele gere frutos, né? Que ele não fique apenas sob os muros do Tribunal de Justiça. Então, próximo slide, por favor. E onde que entra a digitalização para a gente nisso? É justamente porque ela acelera, facilita esse acesso. Vocês pensam bem, um volume desse de documentos está aqui em Minas Gerais, nós estamos dentro de um galpão nosso aqui na Comarca de Contagem. A gente está recolhendo em todas as comarcas de Minas Gerais, só no âmbito de Minas, já é um estado muito grande, mas a gente prefere concentrar isso conosco aqui, até mesmo pela questão dos recursos. A gente tem a técnica mais adequada para tratá-los aqui com a nossa equipe no nosso galpão. Então, mas como que eu vou dar o acesso a isso para as pessoas de outros estados, pessoas de outros países? Os nossos pesquisadores, eles têm perfis muito diferentes, muito diversos. Nós temos de Minas, o Brasil inteiro, estrangeiros, procurando não só questões de genealogia, como às vezes questões, temas específicos que vão subsidiar uma tese de mestrado ou doutorado. Então é um público muito amplo. Eu, apesar de eu estar com ele aqui disponível, se eu tenho condições de facilitar o acesso a essa documentação, eu cumpro melhor meu papel social, né? Como arquivo público, como instituição arquivística pública. Então, a digitalização, ela entra justamente dessa forma. A partir do momento que a gente virtualiza esses documentos, a pessoa nos solicita, rapidamente a gente tem condições de transmitir a ela a informação que foi solicitada. E mais, muitos desses documentos, principalmente os mais antigos, eles, por questões de acondicionamento, em condições não ideais, eles já estão muito fragilizados. O papel, ele, com o passar do tempo, naturalmente, ele já se fragiliza. Então, a digitalização, ela evita que o manuseio desse acervo, e a própria preparação, como foi colocado também, ali a higienização, desmetalização desse acervo, pequenos reparos, ela já ajuda a estabilizar aquele suporte daquele documento para que ele tenha uma vida mais longa, né? E a gente não tendo que manuseá-lo para fornecer o acesso, melhor ainda. E isso ainda libera a nossa equipe para outras atividades. Por exemplo, a indexação, o cadastro desse acervo, fazer outros recolhimentos que ainda nós não conseguimos completar, as atividades de estabilização. Então, a gente, uma vez que está digitalizado, a minha equipe não precisa ficar manuseando caixas, baixa caixa, sobe caixa, tira documento, guarda documento. Então, aquela equipe pequena que nós temos, ela pode focar em em atividades mais relevantes para o próprio acesso, que possam facilitar aí a recuperação das informações que nós armazenamos. Então, a digitalização, principalmente, a gente vê como essa preservação desse conteúdo, dessa informação frente ao desgaste natural e essa facilidade no acesso. Mas também não podemos nos esquecer das contingências. O que eu chamo de contingências aqui, pessoal?
questão são os sinistros, né? Os famosos sinistros, as calamidades que eventualmente acontecem e que nós não temos controle. E que por mais que a gente tenha cautela, questões de forças da natureza acabam acontecendo. Em 2020, por favor, próximo slide, pouco antes do início da pandemia, Minas Gerais passou por um período de chuvas, enchentes muito intensas. Foram chuvas que tinha questão de século que não acontecia, volumes de chuva que ninguém esperava, e isso gerou enchentes em diversas comarcas de Minas Gerais. E algumas delas, como vocês estão vendo nessa foto aí, atingiram os nossos fóruns, né? Essa foto específica é de uma comarca, a foto mais à direita aqui, vocês veem as estantes, a água foi até o teto do arquivo, certo? Então, a contingência, a gente não tem, a gente previne, mas não tem como ter certeza 100% quando vem, por exemplo, um fato desse da natureza totalmente fora de controle, que a gente não tem como prever e mesmo agir contra ele. Então, essas chuvas de 2020 foram um desses acontecimentos, atingiram alguns acervos nossos documentais. A próxima slide, por favor. E a consequência disso, né? A gente teve mais de um ano de trabalho de uma equipe numerosa para poder recuperar esse acervo. A gente tinha processos ativos, processos que estavam em fase intermediária, processos permanentes. O nosso índice de recuperação do acervo, ainda bem, foi acima de 90%, conseguimos recuperar a maior parte do acervo, mas ficamos um período grande trabalhando em torno de uma contingência que prejudicou o acesso àquele acervo, acabou que ele ficou indisponível e com a nossa equipe deslocada ali trabalhando em cima dele. Então, alguns documentos acabaram sendo perdidos, é inevitável em situações como essa, mas o pior ainda é essa questão do acesso prejudicado. A gente não conseguiu ali, nesse período, atender da forma mais célere e no volume que nós gostaríamos, né? O próximo slide, por favor. E não podemos esquecer dessa tragédia em 2018 no Museu Nacional, porque quando a gente fala de contingência de chuva com a água, a gente tem técnicas de recuperação e tudo mais, mas no caso de um incêndio, como aconteceu no Museu Nacional, a gente sabe as consequências aí que são tão divulgadas, é uma perda definitiva. Então, se esse acervo documental não estiver preservado de outra forma, né, que não seja ali no seu suporte original, uma informação, um conteúdo que a gente perde ele para sempre, né, e não sabemos aí como subsidiar eventualmente as necessidades que possam surgir em torno de uma situação dessa. Então, próximo slide. O tema principal aqui dessa nossa apresentação, que eu queria trazer para vocês, pode passar? Próximo. Então, é a questão da preservação e acesso a documentos históricos, as vantagens da digitalização. Então, para nós, como instituição arquivística, Poder Judiciário, com volume tão grande de documentos, com recursos que, que são bons, mas não são adequados para o tamanho do volume que nós temos, as vantagens são, sem dúvida nenhuma, esse acesso facilitado, essa preservação do suporte e principalmente da informação, né, que está contida ali naquele documento, a redução do custo de armazenamento e da mão de obra a partir do momento que eu não tenho que ficar manuseando, transportando essa documentação para dar o acesso, isso gera uma economia, e a possibilidade de desenvolvimento de outras atividades que possam aí facilitar sempre esse acesso da população ao conteúdo dessa documentação. Essa parceria que nós assinamos com o Family Search há pouco tempo, mas a gente tem uma expectativa muito grande em torno dela, pelo pouco que já está sendo feito, a gente vê que vai ser muito exitosa. Nós temos documentos aí de comarcas históricas de Minas, que tem um conteúdo, acho que vai ser muito relevante. O pessoal da genealogia que nos procura, eu acho que vai facilitar demais essas pesquisas.
para eles, e eu espero que em breve a gente já possa estar atingindo aí esse nível de maturidade que o próprio Arquivo Nacional já tem. A gente vê pela fala da LUF o tanto que os frutos que já estão sendo colhidos, né? Então é essa a nossa expectativa com essa parceria que a gente firmou agora com a Family Search. Próximo slide, por favor. Vocês vão ver que ela já está acontecendo. A nossa expectativa é acelerar esse processo de estabilização e digitalização do nosso acervo histórico. A nossa equipe, a gente já vai poder aproveitá-la em outras atividades essenciais para o acesso, então eu falo que é uma relação de ganha-ganha, né? Tanto ganha a Family Search quanto ganha o Tribunal de Justiça, e no final, mais ainda, a gente potencializa o ganho da população, que vai ter o seu acesso facilitado, vai ter o seu acesso acelerado e democratizado, né? A possibilidade de desenvolvimento de parcerias com a academia, universidades para projetos de pesquisa e o custo baixo, porque o Tribunal de Justiça, ele praticamente a gente fornece o local para a Family Search e uma equipe para poder fazer essa disponibilização do acervo. Então, é muito interessante, é muito bacana mesmo essa parceria que a gente está fazendo. Próximo slide. Aí vocês já podem ver parte aí das equipes de trabalho, que isso aí já é lá no nosso galpão do Arquivo Permanente, a equipe do Family Search trabalhando com as suas cabines de digitalização, com toda a expertise, a gente vê toda a cautela, o pessoal faz a estabilização, a captação de alta qualidade das imagens, então o que será fornecido, as imagens que estão sendo captadas, elas são imagens muito nítidas, muito boas, mesmo para os documentos manuscritos, né, que demandam uma certa paleografia para leitura. Eu acho que para o pesquisador a nitidez é impressionante, é como se ele estivesse manuseando esse documento em mãos mesmo. Então, o resultado é muito positivo. O próximo slide. Aqui vocês veem na figura acima a nossa equipe separando os documentos, são entregues para a Family Search. Embaixo eu coloco só para dar uma ideia, vocês veem ali ao fundo as nossas estantes com as caixas de documentos, vocês terem uma ideia, isso aí é 1/3 de um dos galpões que nós temos, vocês terem ideia do volume de documentos que nós temos nessa área de arquivo. Não são todos, é lógico que são de arquivo permanente, mas muitos serão objeto dessa parceria. Então, eu acho que vai ser muito, ao final, com o passar do tempo, né, não é algo que vai durar meses, a gente é um período de médio a longo prazo. Eu acho que, à medida que foi evoluindo, os pesquisadores, todos aqueles que têm interesse nesse tipo de documentação vão perceber o tanto que vai aumentar a disponibilidade de informações e de documentos, e mais ainda a facilidade que isso vai gerar ao pesquisador, que não vai demandar mais necessidade da sua vinda a Belo Horizonte, o deslocamento e outros custos envolvidos. Então, eu finalizo por aqui. Também, por favor, tem os dados aqui da nossa diretoria, o e-mail, o telefone para contato. É um prazer, como eu disse, poder estar desenvolver essa parceria com a Family Search, e nós nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, que alguém quiser tirar alguma dúvida, ou mesmo visitar a nossa coleção para em busca de informações, seja por genealogia ou qualquer outra finalidade. Muito obrigado. Olá, somos o Family Search. O que fazemos? Criamos experiências inspiradoras que trazem alegria a todas as pessoas, à medida que elas descobrem, reúnem e conectam sua família passada, presente e futura. Além dos recursos online do Family Search, contamos também com mais de 430 centros de história da família no Brasil, que são locais abertos ao público em geral para a pesquisa de sua genealogia e história da família. Vamos dar uma olhada em algum destes recursos à sua disposição? Para acessar o site do Family Search é necessário ter uma conta. Caso você não possua uma, não se preocupe, você receberá ajuda para criá-la. Na árvore familiar do Family Search, você pode acrescentar seus familiares e ancestrais. O Family Search te ajudará a descobrir, reunir,
conectar e compartilhar suas histórias. Possuímos a maior árvore genealógica compartilhada do mundo. Como mencionamos no início, inspiramos as pessoas em todos os lugares a conectarem-se com sua família, passada, presente e futura. O sentimento de estar conectado à família pode nos ajudar a ser mais resilientes, uma fonte de inspiração, alegria, empatia e paz. Esperamos que você possa experimentar esses sentimentos em sua vida, ao continuar a descobrir, reunir e conectar-se aos seus ancestrais. Agora é só começar a sua jornada de descobertas em sua própria genealogia e história da família, com o auxílio dos recursos do Family Search.